Platão, Santo Agostinho, Susan Haack. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. Já indo para a questão central, né? De que se trata a filosofia da física quântica, né? O que é essa área, né? Ela é uma sub-área da física, é uma sub-área da filosofia? É física, filosofia? Do que se trata? Veja, a física quântica é a física dos átomos, moléculas, são objetos muito pequenos, né? Partículas subatômicas, coisas que você não vê com os seus olhos. Tudo bem? E a teoria quântica é a teoria mais bem sucedida de toda a ciência. Corrijo. É a teoria mais bem sucedida da história da ciência, tá? É muito mais bem sucedida do que a física clássica. E olha que a física clássica era muito boa. Então, o que eu tô querendo dizer com bem sucedida, né? Sucesso nesse contexto diz respeito tanto à acurácia de suas predições, quanto ao alcance das suas aplicações. Vou falar primeiro da acurácia das predições. Há experimentos que nós fazemos em física quântica, em que o valor numérico da grandeza em questão, que é deduzido teoricamente, e o valor numérico da grandeza em questão, que é medido em laboratório, essas coisas concordam em até 11 casos depois da vírgula. Tá? Uma coisa assim de cair o queixo. É impressionante, é uma coisa nunca antes vista na história da ciência. Tá? E no que diz respeito ao alcance das aplicações, toda a tecnologia que revolucionou a humanidade no século XX está assentada na física quântica. Tá? A descoberta da física quântica lá no início do século XX levou diretamente aos transistores de silício que estão dentro dos nossos celulares, as capas de LED que estão dentro que estão nos nossos celulares. Toda a eletrônica do seu computador, a eletrônica do seu carro, da sua geladeira. O que está por trás disso tudo é física quântica. Tá? Para mencionar coisas que são do nosso dia a dia, mas não tem a ver com tecnologia. Você já se perguntou, Helena, por que o sol brilha? Ou por que os nossos olhos distinguem cores? Que são questões quase que imediatas, né, se você tem um espírito investigativo. A humanidade só conseguiu responder essas perguntas depois do advento da física quântica. Tá? A física quântica dá conta da química inteira. Você só entende por que a tabela periódica é daquele jeito depois que você faz um curso de física quântica, de mecânica quântica. Tá? A física quântica, ela dá conta de explicar por que as coisas permanecem sólidas, tá? Como a cadeira em que tu está sentado agora, teu próprio corpo, teus ossos, tua pele. Tá? Porque tudo se reduz, fundamentalmente, no fim do dia, às propriedades físicas e dinâmicas de objetos muito pequenos. Tá? Então, você pode dizer, sem medo de erro, o seguinte: o mundo é quântico. Ponto. Tá? De onde se segue, vale a pena dizer, de onde se segue que ele não é clássico. Tá? A física clássica é falsa. Porque a realidade é ou de uma maneira ou de outra. E a realidade não é clássica, a gente sabe disso. Tá? A realidade é quântica. Só que o problema é... o problema é que a gente não sabe bem o que isso significa. Tá? Porque esses objetos quânticos, eles se comportam de uma maneira muito estranha. De uma maneira muito não intuitiva. A gente não tem experiência de coisas que se comportam assim no nosso dia a dia. Tá? O comportamento deles, a gente vai falar sobre isso depois. O comportamento desses objetos é tão estranho que a gente tem dificuldade de entender o que eles são. Tá? A gente tem aquela ideia do elétron como uma bolinha, né, uma bolinha pequena, carregada. O elétron não é isso, tá? O elétron não é isso. A gente não sabe o que é um elétron. A verdade é essa. Então, a teoria quântica, veja, a palavra teoria não é boa, tá?
Porque nós não temos uma teoria, nós temos um formalismo abstrato matemático, a partir do qual nós conseguimos deduzir predições extraordinariamente bem acuradas, como eu enfatizei antes, tá? Que dão conta de descrever o comportamento de sistemas, de quaisquer sistemas microfísicos em quaisquer circunstâncias. Tudo bem? Então, é um formalismo extremamente poderoso, uma coisa que funciona é... Tudo bem? Só que, veja, só que a gente não sabe como este formalismo se relaciona com a realidade, se é que se relaciona, se é que diz alguma coisa. Tudo bem? A gente não sabe... Vou repetir a coisa de uma outra maneira. A gente não sabe o que esse formalismo diz sobre a realidade, se é que ele diz alguma coisa. Tá? Eu acho que eu posso colocar as coisas nos seguintes termos. A nossa relação com o formalismo da teoria quântica, com a realidade, é parecida com a relação que a maior parte de nós tem com o celular ou com o computador. Que é, bom, você aprende as regras para usar essa coisa, né? Então, você consegue manusear essa coisa, você consegue fazer muito com isso, mas você não sabe a lógica que está por trás do funcionamento dessa coisa. Você não sabe por que ele funciona e como que ele funciona, mas você consegue manipular. Tudo bem? A nossa relação com o formalismo, que a gente chama de teoria quântica, é parecida com essa. Tá? Mas agora, então, olha só o que eu estou dizendo. Estou dizendo que o mundo é quântico. Eu estou dizendo que a gente tem um formalismo que a gente consegue manipular, mas a gente não sabe o que ele diz sobre esse mundo quântico. Então, a gente não entende como a realidade é. Não obstante a gente saber que a realidade é quântica. Tudo bem? Agora, eu vou endereçar a pergunta, o que é filosofia da física? Que também vai pelo nome de fundamentos de física quântica, tá? Acho que essa é a expressão mais precisa, que é, nós estamos em busca desse link, percebe? Porque não é o suficiente, a gente quer entender como que a realidade funciona, tudo bem? Então, nós estamos em busca de asserções precisas que nos digam como que a realidade é, levando em conta esse formalismo abstrato, mas muito bem acurado, tá? Então, essa é a tarefa que se propõe as pessoas que trabalham em fundamentos de física quântica, e aí esse empreendimento é um empreendimento científico, né, mas também filosófico, tá? Você tem as perguntas que aparecem aí são técnicas de formular leis que façam esse link com a realidade, mas, no entanto, quando você vai tentar entender você busca entender o problema, você precisa de certa sofisticação, ou treinamento, ou sensibilidade filosófica para analisar, para entender a pergunta, né? E também, na articulação da resposta, pensar o que conta como uma resposta para esse problema. Tudo bem? Então, aí, nessa área, física e filosofia, elas estão entrelaçadas. Tudo bem? E é isso, assim, eu acho que a maneira mais geral de responder essa questão é essa. Depois, nas perguntas posteriores, a gente vai ficar mais claro, né, especificamente, do que diz respeito a esses problemas. Tudo bem? Olá, eu sou Eula Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.